Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre compostos aromáticos e algumas reações importantes que envolvem essa família de compostos aí, ok? Então vamos lá. Vou falar uma breve introdução, propriedades físicas e estrutura e as principais reações aí envolvendo essa classe de compostos. Mais especificamente, a gente vai usar o benzeno como modelo para isso, tá? Então, um pouco de história aí, o mais famoso dos aromáticos é o benzeno, né? As fontes de compostos aromáticos podem ser o carvão de pedra, a hulha e o petróleo, né, como a gente viu em alcanos. O benzeno, a palavra benzeno vem dessa árvore que é a Styrax benzoin, que é uma árvore nativa da Sumatra e ilha de Java. Ele foi isolado em 1825 por Michael Faraday, um pouco de história aí. E de onde ele tirou isso? Ele tirou de resíduos oleosos acumulados em tanques de gases, né? Esses tanques de gases que eram usados aí para iluminação pública em Londres, né? Então formava um resíduo oleoso lá e ele resolveu investigar esses resíduos oleosos e ele isolou o benzeno de lá, ok? A palavra aromático se deve ao Kekulé, né? E na época que ele cunhou esse termo, ele se referia ao cheiro do composto, né? É um aromático, de aroma, né? Mas hoje em dia na química tem um outro significado, que é um significado mais específico, que nós vamos ver aí. Então, fórmula estrutural. Então, dos primórdios lá, desde 1825 até agora, foram propostas várias fórmulas empíricas, né? Então, uma delas era CH, e nós chegamos hoje até o famoso C6H6, né? E hoje nós temos o benzeno representado por essa estrutura com uma bolinha que quer dizer eu tenho ressonância aqui, né? Ou eu posso também usar o sistema pi com as duplas fixas, né? Mas isso aqui é equivalente a isso, certo? Então eu tenho 6 elétrons delocalizados, né? Apesar da diferenciação das ligações simples e duplas, todas têm o mesmo comprimento. Então aqui só para a gente ver que uma ligação simples tem um comprimento típico de 154 picometros, uma dupla de 133 e a dos aromáticos aí do benzeno está em torno de 140, né? Devido a essa questão da ressonância. A síntese depois foi descoberta por Peglot e Mitscherlich, que eles usaram ácido benzoico mais óxido de cálcio, aquecendo, dando o benzeno aí. Nomenclatura. Aí o PAC aceita desde nomenclatura sistemática e não sistemática, então alguns benzenos substituídos, aí a gente tem o tolueno, né? Orto chileno, porque eu tenho duas metilas aqui em orto, mas eu posso ter o meta e o para, né? Um 2, um 3 e um 4, respectivamente. Mesetileno, né? O estireno aqui, que é famoso aí, devido aos polímeros, né? Aqui o pecimeno, né? Que é o paracimeno. O cumeno, fenol, né? Anilina, também é um nome para um nome aí próprio, entre aspas, para um benzeno substituído. Benzaldeído, né? Um aldeído com anel benzeno. O ácido benzoico aqui também. Então, eu tenho a forma sistemática que eu uso a substituições mais a palavra benzeno, né? Então as posições 1, 2 orto, 1, 3 meta e 1, 4 para. Então aqui, por exemplo, eu tenho o 3-nitroanilina, né? Ou eu poderia falar o meta-nitroanilina, o para ou o 4-clorofenol, né? Que isso aqui é um fenol, isso aqui é uma anilina. E aqui está a forma sistemática, por exemplo, 1-etil, 3-metil benzeno, né? Então aqui um exemplo aí dessa forma sistemática. A gente tem também os radicais, o fenil, né, que na verdade eu tenho uma valência no carbono do anel, e aí aqui há sempre uma confusão, né? O pessoal acha que o benzil seria o fenil, mas o benzil ele tem um CH2 aí, né? Então é um CH2 que tem uma valência onde vai fazer a ligação livre, ligado a um grupo, um anel benzênico, né? Um fenil aqui, né? Então é muito importante
lembrar essas distinções aqui entre esses dois caras. Eu também tenho polinucleares, que aí eu uso o sufixo eno, né? Então aqui eu tenho naftaleno, que a gente lembra da naftalina, né? Antraceno, fenantreno, são alguns deles. Okay? E a estabilidade, vamos pensar na questão da estabilidade desses compostos aromáticos aí, né? Ou então a gente pode comparar o benzeno, né, com os alcenos, né, ou outros insaturados aí como alcinos, né? Então insaturados eles tendem a sofrer adição, né, como a gente viu em alcenos e alcinos. O benzeno não reage nas mesmas condições, né? Então se a gente tentar fazer uma adição de X2 a um benzeno, nos mesmos moldes que a gente faz com o alceno e o alcino, essa reação não ocorre, né? Então o que vai ocorrer aí? Vai ocorrer uma substituição. Em vez de a gente adicionar 2 bromos aqui nesse caso dessa reação, a gente esperaria que isso poderia ocorrer fazendo um paralelo com alcenos e alcinos, mas isso não ocorre, né? Então o que na verdade ocorre é uma substituição, onde eu troco um hidrogênio por um bromo, ok? E a gente pode pensar nisso usando o seguinte, olhando a entalpia de hidrogenação. Então, por exemplo, o ciclo hexeno, para eu hidrogenar essa dupla, eu vou gastar 118 kJ por mol. Se eu tenho um ciclo hexadieno, onde eu tenho as duas duplas, eu gasto quase o dobro, né? Se eu tivesse um trieno hipotético, onde essas 3 duplas ligações fossem fixas, né? Eu, fazendo uma projeção aí, uma linha reta, eu gastaria em torno de 356 kJ por mol. Mas esse composto não existe porque existe aqui, quando essas duplas estão desse jeito, ela é o benzeno, então vai haver delocalização, ressonância, né? E no benzeno, na verdade, a gente gasta 206 kJ por mol, né? Então essa diferença de aproximadamente 150 kJ desse trieno hipotético para o benzeno se deve à estabilização da aromaticidade aí, da ressonância, né? Então, por isso que o benzeno ele não sofre adição, e sim uma substituição. Por quê? Porque a aromatização, a ressonância, né, ela é muito importante e ela tem um papel fundamental na estabilização desse composto. Então, se ocorresse esse tipo de reação aqui, eu perderia essa questão da ressonância, né? Então, neste caso, eu teria um dieno aqui, né? E eu perderia. Mas isso não ocorre, porque é muito caro para isso, seria muito caro para isso ocorrer, né? Eu teria uma desestabilização muito grande. Então, na verdade, os compostos aromáticos ou benzeno, eles sofrem uma substituição. Então, justificado por esse gráfico aqui, ok? Muito bem. Então, vamos ver agora a questão da classificação de aromático. Como que nós classificamos um composto orgânico como aromático? A antiga definição, lá dos primórdios de Kekulé, eram compostos semelhantes ao benzeno e que tinham aroma, né? E hoje em dia designa compostos e íons que não possuem núcleo benzeno, mas se comportam como benzeno, né? Então, quais são os requerimentos estruturais para isso, para ele ser classificado como aromático, né? Ele tem uma estrutura cíclica ou parcial. Cada átomo do sistema aromático deve possuir um orbital p que deve estar paralelo para a sobreposição. Então, esses orbitais p eles estão paralelos, né, entre si para ocorrer essa sobreposição e criar essa nuvem π, né? A nuvem eletrônica formada pelos orbitais p deve contemplar a regra de Hickel, né? A regra de Hickel que está aqui, né? Que fala que eu tenho que ter 4n mais 2 elétrons π nesse sistema aromático, né? Nessa ressonância, para o composto ser classificado como aromático, ok? Muito bem. E caso estejam presentes no anel oxigênio, nitrogênio e enxofre, esses contribuirão apenas com um par de elétrons, ok? Então vamos ver mais ou menos aqui. Eu tenho aqui compostos aromáticos, né? Então eu tenho aqui, que a gente não vê uma
parece que não existe uma ressonância, mas eu tenho um ânion ciclopentila, né? Onde aqui eu tenho um carbono com 8 elétrons na valência, mas fazendo apenas 2 ligações, né? Então aqui eu tenho um orbital π, um π paralelo ao sistema π aqui, que ocorre essa ressonância. Aqui eu tenho o cátion ciclopropila, o cátion tropílico, né? Aqui eu tenho a famosa piridina, que é uma das bases na química de compostos orgânicos. Aqui eu tenho ressonância, né? Eu tenho um orbital π que está paralelo à tela do nosso computador aí, que vem do orbital P que vem do nitrogênio, então ele forma uma dupla ligação com esse carbono adjacente. Então aqui nós temos um sistema aromático aí também, né? Além de um orbital não ligante que está no plano aqui, que é o do nitrogênio em si, também. O pirrol também é a mesma coisa, aqui eu tenho um orbital P que está paralelo a essas duas duplas ligações, então aqui um imidazol, tiofeno também é a mesma coisa, o indol também é um sistema polinuclear aromático, onde aqui eu também tenho um orbital P perpendicular ao plano da tela do computador, que faz ressonância, né? Participa dessa ressonância aqui, ok? Então, a gente já com esses exemplos a gente consegue ver que não só o benzeno é um composto aromático, mas eu tenho cátions, ânions, né? Então, que são também tem um comportamento similar ao benzeno. Então vamos ver as principais reações aí, já que não ocorre uma adição, e sim uma substituição. Então a gente tem, então, quando a gente envolve benzeno ou compostos aromáticos, a gente tem o que a gente chama de substituição eletrofílica aromática, né, que é dado às vezes em livros por E, né, EAR. Então aqui a gente tem um SE, A maiúsculo e R minúsculo, né, de substituição eletrofílica aromática aqui. Ok? Então, o benzeno, como os alcenos, é rico em elétrons, né? Ele reage com eletrófilos, ou seja, espécies que gostam de elétrons, que podem ser íons positivos ou espécies polares, né? Então, diferente dos alcenos, os compostos aromáticos sofrem substituição em vez de adição. E o que é essa substituição? É a troca de hidrogênio por um eletrófilo. Então aqui, por exemplo, eu tenho o benzeno, né? E eu tenho um composto, uma espécie polar, onde ela tem uma polarização dessa nuvem eletrônica aqui na ligação eletrófilo-nucleófilo. E aí um par de elétrons do sistema π vai atacar essa espécie polar, extraindo o eletrófilo, né? Gerando um nucleófilo no meio, certo? Esse nucleófilo, ele vai posteriormente atacar e extrair o hidrogênio, ou um H+, desse carbono onde se encontra o eletrófilo, para restaurando a aromaticidade, ok? Então, neste caso, quando ocorre o ataque ao eletrófilo, usa-se o par de elétrons do sistema π da ressonância, né, do sistema aromático, quebra-se a aromaticidade, eu fico com um dieno aqui, mas é um carbocátion, onde eu tenho várias estruturas de ressonância, né, onde essa carga ela vai passeando aí, né, sai daqui, aí essa dupla pode vir para cá, então a carga se concentra aqui, aí depois a dupla vem para cá e a carga se concentra aqui, e isso estabiliza esse meu intermediário. E aí, posteriormente, existe essa reação rápida do nucleófilo atacando e abstraindo um H+, né, e onde o par de elétrons dessa ligação carbono-hidrogênio é usado para restaurar o sistema aromático, a aromaticidade aí do composto. E aí eu tenho, então, a minha substituição de um hidrogênio por um eletrófilo mais o hidrogênio e o nucleófilo aí, esse grupo polar aí que a gente usou para reagir. Então, os tipos de substituição eletrofílica aromática nós temos a halogenação, onde eu troco hidrogênio por X, nitração, onde eu troco hidrogênio por NO2, sulfonação, onde eu troco hidrogênio por SO3H, né? Alquilação de Friedel-Crafts,
onde eu troco o hidrogênio por um grupo alquila, um R, e a acilação de Friedel-Crafts, onde eu troco um hidrogênio por um grupo acila, né, que é um C dupla O, né, e um grupo R aqui, ok? Então, vamos ver então a halogenação. É o método mais útil para introduzir substituintes no sistema aromático. Geralmente usa-se cloro e bromo, né? O flúor ele é muito reativo, baixa produção de monofluorados, ok? Iodo já é pouco reativo, precisamos usar oxidantes como esses dois aqui, para que a reação ocorra. O benzeno é menos nucleofílico que o alceno, então é necessário usar um catalisador, que é um ácido de Lewis, que são esses aqui, né? E a função desse ácido de Lewis é polarizar a molécula do halogênio, né? Então aqui a gente tem um bromo molecular que ele é polarizado pelo ácido de Lewis aqui, né? Ele se complexa deixando esse bromo na ponta aqui mais deficiente de elétrons, e aí ele vai ser atacado pelo sistema π, os elétrons π do sistema aromático do benzeno, e aí posterior sendo adicionado ao benzeno, perdendo essa aromaticidade, posteriormente o brometo, que ficou aí coordenado a esse ácido de Lewis, que é o brometo de ferro 3, ele ataca e abstrai o próton, né? E o par de elétrons da ligação carbono e hidrogênio aqui é usado para restaurar a aromaticidade, gerando HBr e recuperando o catalisador. Nitração. O eletrófilo é o nitrônio, né? Como a gente gera esse nitrônio? Gerado a partir de ácido nítrico mais sulfúrico, né? O ácido nítrico ele é protonado pelo ácido sulfúrico, né? A gente pode ver aqui que o pKa do sulfúrico é muito menor do que o ácido nítrico, né? Então, o ácido sulfúrico ele protona o ácido nítrico, ok? E ocorre perda de H2O, ou seja, uma desidratação aí e geração do nitrônio, né? Então aqui está a reação, ocorre a protonação, né? Então ocorre essa protonação e aí ocorre a desidratação aqui e aí me gera água e o nitrônio, né? E o mecanismo é análogo ao da halogenação. Vocês vão ver que todos os mecanismos são análogos. A gente passa por um carbocátion de um anel benzeno que perdeu a aromaticidade, mas que ela é rapidamente restituída aí pelo ataque nucleofílico. Então aqui tem um nitrônio, é um eletrófilo bem forte. Imaginem só um nitrogênio com carga positiva, né? Então ele é adicionado ao anel e aí posteriormente a água retira esse próton, né, gerando um nitrobenzeno aí, e H3O+, que o meio está ácido. Sulfonação. Sulfonação tem uma variação de eletrófilo dependendo do reagente empregado, né? Isso depende da concentração do ácido sulfúrico, pode gerar esses tipos de ácidos ou SO3, né? Que é o modelo que a gente usa. O SO3 está envolvido quando nós temos ácido sulfúrico fumegante, né? Então, o que acontece? Duas moléculas de ácido sulfúrico elas reagem entre si para formar SO3, H+, né, H3O+, hidrônio, e mais HSO4-, né? Ele é um forte eletrófilo, né? Então eu tenho um enxofre ligado a 3 oxigênios aí, então ele vai ser atacado pelo anel benzeno, né? Vai formar novamente esse carbocátion e posteriormente o hidrônio dessa água protonada a água vai abstrair esse H+, e posteriormente esse H3O+, vai doar esse próton para o SO3, gerando então, né, a minha sulfonação aí, ok? E ela é reversível, pessoal. A gente pode ver aqui que ele está usando setas duplas, né? Porque dependendo da concentração eu consigo reverter a sulfonação gerando ácido benzênico, ou gerando benzeno, perdão. Temos aí finalmente a alquilação de Friedel-Crafts, né, troca de H por R, então é tratamento do composto aromático com cloreto de alquila, né, um radical alquil com cloro, por exemplo, na presença de um ácido de Lewis.
vai formar um carbocátion pela reação do cloreto de alquila com ácido de Lewis. A gente sabe que esse carbocátion ele é extremamente eletrofílico, né? Um eletrófilo muito forte. Então, quando a gente tem aletos de alquila secundário e terciário, o que acontece é que ocorre a abstração desse cloreto, né? Gerando um carbocátion alquílico aqui. E no primário, na verdade, a gente tem um complexo desse tipo, porque a gente sabe que um carbocátion primário ele não é muito estável, né? Lembrando aquelas regras que a gente já discutiu em alcanos, alcenos e alcínios. E aí ocorre a adição do eletrófilo ao anel, seguida de perda de H+, e rearomatização. Então aqui o mecanismo é similar aos demais que a gente já discutiu até agora. Então ocorre o ataque, né, do anel benzeno ao carbocátion, desfaz-se a aromatização e posteriormente o cloreto abstrai o H+, restaurando a aromatização, gerando então HCl e restaurando o catalisador, né? Ok, então na alquilação de Friedel-Crafts a gente tem problemas com a formação de produtos polialquilados, o R torna o anel aromático mais reativo, né? Então aqui eu estou reagindo esse cloreto de isopropila aqui, então ocorre a alquilação em duas posições, o produto é majoritário do que em uma só, né? E aí isso também a gente tem que lembrar da questão dos rearranjos, né? Migração de 1,2 de hidrogênio ou grupo metila, então se eu tenho uma cloreto de alquila com a cadeia linear, pode ser que ele ocorra rearranjo e não tenha o produto desejado aí, que é este caso aqui, né? 70% dessa polialquilado e 30% da alquilação que eu desejava inicialmente aí, né? Então esse é um problema da alquilação de Friedel-Crafts. Já nós temos também a acilação de Friedel-Crafts, que é a substituição do hidrogênio por um cátion acila, né, que é dado por isso aqui. Então, o carbocátion é formado por cloreto de ácido, né, ou que está aqui, ou anidrido de ácido, que é o anidrido do ácido carbônico, né, do ácido carboxílico, perdão, mais o ácido de Lewis, né. O carbocátion coordena com o oxigênio da carbonila, ou o halogênio do alumínio aí, no caso do ácido de Lewis aí que a gente está empregando, né? Então aqui nós temos então a coordenação, pode ocorrer aqui e aqui, catalisador, e aí vai me gerar então o meu cátion acila, né? O composto carbonílico é suficiente básico para complexar o catalisador, isso é importante, senão não ocorreria essa reaçãozinha aqui. E aí depois a gente tem a adição de água que resulta na destruição desse complexo aí, esse complexo que a gente está mostrando aqui, que vai sofrer o ataque do anel benzênico, né? Então, o que acontece? Esses dois compostos aqui estão representados por isso aqui ou isso aqui, né? E aí ele sofre um ataque nucleofílico do anel benzeno, né? Gera esse complexo aqui que posteriormente com água eu vou gerar então o meu produto final, que é uma cetona aromática aí, né? Então tá aqui, ó, onde eu tenho um anel benzeno de um lado, uma carbonila e o meu radical R aqui, né? Então os alcilbenzenos são menos reativos que os alquilbenzenos, né? O que proporciona aí compostos monoacilados aí, né? Então, uma outra coisa importante que a gente tem que pensar aí é com relação à reatividade e orientação na substituição eletrofílica aromática, né? Então, imagine que a gente já tem um anel benzeno com substituinte, e a gente vai fazer uma reação dessas últimas que a gente discutiu até agora. Onde esses novos substituintes irão entrar, né, no anel? Então, compostos já com grupos ligados ao anel podem torná-lo mais nucleofílico, ocorrendo uma reação na ausência de catalisador. Então,
Isso pode acontecer, eu não preciso de um ácido de Lewis para catalisar a minha reação. Então aqui tem uma anilina, água e brometo só. E aí aqui eu tenho uma bromação em 3 lugares diferentes dessa anilina. Então isso é uma alta reatividade entrando 3 bromos aí, né? Isso pode levar a 3 produtos na substituição, dependendo do substituinte. Então eu posso também, em vez de entrar 3 de uma vez, eu posso ter, por exemplo, um só entrando ou na posição orto, meta ou para, dependendo do meu substituinte Z que já se encontra aí no anel benzeno ligado. Então, o Z afeta a reação de substituição de 2 maneiras. O anel mais reativo que o benzeno, que é o que a gente chama de substituintes ativantes, ou seja, esses substituintes Z que ativam o anel menos reativo que o benzeno, substituintes desativantes. Isso vai interferir na entrada do substituinte. Então, quando a gente tem um anel mais reativo que o benzeno, onde contém substituintes ativantes ou ativadores, né? Os grupos que irão entrar, eles são orto e para, eles vão entrar em orto e para, então a gente diz que o Z, que estava previamente já no benzeno, ele é orto e para dirigente. Já grupos desativadores ou substituintes desativantes, eles são meta-dirigentes. Então aí os grupos que irão entrar aí vão ficar na posição meta, majoritariamente. Então, grupos ativadores e desativadores. Então, aqui a gente tem os ativadores, anilina, hidróxido, OR, uma amida aqui, né, um NC, uma C-OCH3 aqui, né, grupo R, grupo aril, né, aqui fracos desativadores, a gente tem os halogênios aqui que eles estão na divisão entre esses dois aqui, entre os fortes ativadores e os fortes desativadores, né? Então aqui, desativadores que estão na posição meta, né? Então aqui eu tenho um nitrogênio com 2 metilas aqui, né? Ok? Aqui na verdade são 3 metilas. Grupo nitro, ciano, sulfônico, uma carbonila aqui, né? Um COR, um carboxila, né? E um carbonila de aldeído aí. Tá? Então, o Z doando carga para o anel ajuda a estabilizar esse carbocátion aí que a gente viu em todas as reações já discutidas até aqui, que é esse intermediário onde perde-se a aromaticidade aí, né? E aí se ajuda a estabilizar o estado de transição de um doador de carga para o anel é menor do que um de um retirador, né? Então isso quer dizer o quê? Se eu tenho um carbocátion lá onde está entrando, onde eu quebrei, onde eu vou receber um novo substituinte, se esse grupo for ativador, ele ajuda a deixar o anel benzênico mais rico em elétrons, e quando eu tiver o carbocátion, ele será mais estável do que um grupo onde desativa esse anel, onde retira a densidade eletrônica desse anel, fazendo com que esse carbocátion, que é o intermediário dessas reações que a gente discutiu, seja menos estável, né? Então isso tem tudo a ver com a maior e menor energia do estado de transição quando é um doador em relação a um retirador. E os mecanismos de doação e retirada de carga no anel se dá por, né, efeito indutivo do grupo. Então eu posso ter uma doação de carga via ligação sigma, né, para o anel. Aqui eu tenho uma doação, uma retirada, né? Aqui eu também tenho uma retirada, ou uma ativação, uma desativação. Aqui também uma desativação, e esse também é uma desativação, né? Eu tenho também o mecanismo de doação e retirada, também se dá por efeito de ressonância, que é o que a gente chama de mesomérico, né? Que se dá pelo mecanismo da sobreposição dos orbitais p, e etapa limitante da formação do carbocátion dirá sobre o tipo de orientação, certo? Então, essa etapa limitante, que é a formação do carbocátion, nos vai dizer, então, como que esse substituinte que vai entrar, em qual posição melhor ele deve ficar, ok?
Então, por exemplo, aqui eu tenho um efeito mesomérico de desativação, olhem só, eu tenho uma carga positiva aqui, aqui eu tenho também uma do grupo nitro, que a gente viu que é um desativador, ele também deixa o anel benzênico menos rico em elétrons aqui, e aqui deste lado eu tenho de dois ativadores, né? Um grupo metoxi, que aí o par de elétrons é doado, fica do oxigênio, forma uma dupla ligação carbono-oxigênio, e aí eu tenho um acúmulo de carga negativa aqui, que ela pode rodar no anel, como as outras positivas aqui que eu mostrei, e um grupo amino aqui também, né? Que pode doar formando uma ligação dupla, com um acúmulo de carga negativa aqui, que posteriormente pode migrar para cá e assim por diante, né? Então, para a gente saber para a gente entender por que um grupo é ativador orto e para-dirigente ou desativador meta e para-dirigente, é interessante a gente olhar a etapa limitante, que é o intermediário, que é o carbocation aí, né, para entender melhor. Então, orientador orto e para, né? Então aqui a gente tem algumas reações, então quando eu tenho um cloro e eu tenho uma reação de bromação, eu vou ter majoritariamente produtos em para e orto do que em meta. Aqui eu vou ter também um ativador, então eu vou ter somente orto, para e orto aqui. Aqui eu vou ter também um outro ativador, que eu estou fazendo uma nitração. Esse grupo é um fraco ativador, mas eu tenho 40% em orto, 57% em para e um pouquinho em meta, desse nitro que entrou posteriormente. Orientação meta, então aqui a gente tem todos os desativadores de anel, né? Então aqui 9% só em para, 19% em orto e 72% em meta. Para esse tipo para o nitrobenzeno aqui, quando eu faço uma bromação, é 100% de bromo em meta. Para um grupo ciano também eu tenho uma mistura onde o produto majoritário também dessa nitração cai em meta, né? E para a gente entender isso, a gente precisa olhar então os intermediários aí, os carbocátions formados. Então vamos lá. Então, orto e para dirigente. Então, quando eu faço uma reação com um benzeno contendo um metox, eu posso olhar o carbocation formado, né? E aí, então, eu posso colocar colocar esse substituinte, que é esse eletrófilo, em orto, né? Aí eu quebro essa ligação aqui, então eu formo um carbocation onde eu tenho uma carga positiva aqui, né? E aí esse par de elétrons pode vir para cá, eu volto a ter uma carga positiva aqui, esse par de elétrons aqui pode vir para cá, eu tendo uma carga positiva aqui, e finalmente um par de elétrons do oxigênio pode vir para cá e eu tenho uma carga positiva no oxigênio, né? Então aqui eu tenho 4 estruturas de ressonância para estabilizar esse carbocation quando eu tenho um eletrófilo em orto. Em meta, eu tenho, se eu colocar o eletrófilo em meta, eu crio uma carga positiva aqui, e aí eu passando esse par de elétrons para cá, essa carga vem para cá, e eu passando para cá, essa carga vem para cá, ok? Então eu tenho 3 estruturas de ressonância para estabilizar esses carbocations se o eletrófilo ficar em meta. E finalmente eu tenho 4 estruturas de ressonância, né? Onde eu ponho o eletrófilo em para, eu gero uma carga positiva aqui, e aí eu jogando essa dupla para cá, essa carga positiva vem parar aqui, eu jogando novamente essa dupla para cá, essa carga positiva vem parar aqui, essas daqui são imagens umas da outra, especular, né? E aí finalmente eu posso também jogar o par de elétrons para cá, gerando uma carga positiva no oxigênio, né? E consequentemente jogando o par de elétrons que estava aqui dessa dupla para cá, gerando uma carga no oxigênio aqui. Então, esse grupo metóxico a gente pode ver que quando para uma substituição eletrofílica aromática, né, para esse grupo metóxico, preferencialmente vai se gerar produtos com o substituinte ou em orto e para, porque eu tenho 4 estruturas de ressonância para essas duas posições que estabilizam o carbocation, né?
apesar de essa estrutura de ressonância ter um oxigênio com carga positiva, eu tenho uma estrutura de ressonância a mais para orto e para. Então, devido a eu ter 4 estruturas de ressonância para estabilizar esse meu intermediário, tanto em orto e em para, o eletrófilo preferencialmente vai entrar nessas duas posições em relação ao meta, ok? Então, isso que irá acontecer aí. E meta dirigente, né? Então, carga positiva no carbono em que há o grupo retirador de elétrons aí, né? Então, aqui o que está acontecendo? Eu tenho uma carga positiva, concentração de carga em orto e para, quando eu analiso todas essas estruturas de ressonância, e ela sempre cai em orto e para quando eu tenho um grupo meta-dirigente aí, né? E por quê? Porque as estruturas, eu tenho 3 estruturas de ressonância para cada uma dessas posições. Então é diferente dos ativadores de anel, onde eu tenho 4 para orto e 4 para versus meta. Aqui eu tenho 3 estruturas de ressonância para cada uma dessas 3 posições. Só que, apesar de eu ter 3 estruturas de ressonância para essas 3 posições, nós temos aqui, por exemplo, quando eu ponho o eletrófilo em orto, eu vou distribuindo essa carga, né, por conjugação, eu chego numa estrutura de ressonância muito instável aqui, né? Nesse caso eu tenho um nitrogênio que ele é positivo ligado a um carbono que tem um acúmulo de carga positiva. Então essa estrutura de ressonância contribui menos para o canônico de ressonância aí, né? Consequentemente a mesma coisa para, né? Então neste caso, apesar de eu ter três estruturas de ressonância para cada intermediário carbocátion das posições orto, meta e para, esses dois são muito instáveis aqui, né? Então é como se eu tivesse 2 para orto e para e 3 para meta, o que justificaria entrar em meta. E outra coisa, e aí neste caso, por que entra em meta? Porque quando está em meta, eu tenho sempre um acúmulo de carga positiva na posição orto, né? Então aqui, e na posição para, ok? Então isso não deixa o eletrófilo, não vai... Isso também ajuda o eletrófilo a não entrar, né, nessas posições, ok? E finalmente a gente tem outras reações aí para o benzeno. O benzeno é estável frente a agentes oxidantes, como o permanganato de potássio e o dicromato de potássio, né? Sob certas condições é possível oxidar o grupos R's aí a ácidos carboxílicos. Então é interessante isso, que a gente pode fazer uma alquilação de Friedel-Crafts e depois gerar um ácido carboxílico, né? Só que para isso acontecer, esse R precisa ter pelo menos um hidrogênio no carbono benzílico. Qual que é o carbono benzílico? É o carbono ligado diretamente ao carbono do anel benzeno, né, que seria esse aqui. Então aqui a gente tem um hidrogênio benzílico, aqui a gente tem 3 hidrogênios benzílicos desse carbono, né, então eu consigo gerar um ácido carboxílico aqui, e aqui a mesma coisa, ok? E redução, eu posso também fazer uma redução, eu posso converter um grupo nitro em um grupo amino, usando o hidrogênio e um catalisador de platina ou HCl ferro, né? Então eu posso também sair de um nitrobenzeno para uma anilina, fazendo uma reação de redução aí, ok? Então pessoal, era isso que eu tinha para falar sobre essa aula, então ficamos por aqui e até a próxima.